Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba minhas boas-vindas neste momento sagrado em que a noite nos convida ao descanso e à reflexão. Hoje, quero compartilhar com você uma verdade transformadora que pode mudar completamente sua vida. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, não apenas encerramos o dia com paz, mas abrimos as portas para que Ele transforme nossa história. Esta oração vespertina não é apenas um ritual religioso, é um encontro genuíno com aquele que nunca dorme para nos guardar. Ao final de cada dia, carregamos tantas coisas: as preocupações não resolvidas, os sonhos adiados, as conversas que ficaram pela metade e o cansaço que se acumulou em nossos ombros. Mas há um convite do céu para que possamos entregar suas preocupações a Deus antes que a noite venha. Quando fazemos da oração antes de dormir nossa prioridade, algo sobrenatural acontece. O peso se transforma em paz, a angústia em esperança e o medo em confiança. Esta noite será diferente porque você escolheu estar aqui. Escolheu dar a Deus o primeiro lugar em seu coração. Te convido a permanecer até o final desta mensagem, pois tenho a certeza de que o Senhor preparou algo especial para sua alma cansada. Deixe nos comentários Deus em primeiro lugar, para que juntos formemos uma corrente de fé e intercessão. Prepare seu coração para terminar o dia com Deus e experimentar uma paz que excede todo entendimento. Esta noite, você vai descansar diferente, porque antes de fechar os olhos para este mundo, você os abriu para o eterno. Que esta oração vespertina seja o começo de uma nova jornada espiritual em sua vida, onde cada noite se torna uma oportunidade de encontro, renovação e entrega nas mãos daquele que cuida de nós. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Oremos. Senhor, nesta noite nos apresentamos diante de Ti com corações sinceros e almas sedentas de Tua paz. Reconhecemos que sem Tua presença, nenhuma noite pode ser verdadeiramente tranquila, nenhum sono pode ser reparador e nenhum descanso pode ser completo. Queremos colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, porque sabemos que Tu és o único que pode acalmar as tempestades interiores que enfrentamos. Ao longo deste dia, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas agora compreendemos que precisamos de Ti. Entra em nossos quartos, toca nossos corações e transforma esta noite em um momento de profunda comunhão contigo. Que esta oração vespertina seja o portal que nos conecta ao Teu amor infinito. Limpa nossa mente de pensamentos perturbadores, acalma nosso coração acelerado e ensina-nos a confiar plenamente em Tua providência. Não queremos apenas dormir, queremos descansar em Ti. Não queremos apenas fechar os olhos, queremos enxergar Tua glória, mesmo na escuridão da noite. Que ao terminar o dia com Deus, possamos começar o amanhã transformados por Tua presença. Ensina-nos, Pai, que colocar-te em primeiro lugar não é apenas um ato noturno, mas uma decisão de vida que transforma cada amanhecer, cada desafio e cada vitória. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que tentamos resolver tudo sozinhos, por todos os momentos em que a ansiedade roubou nossa paz e por cada noite em que dormimos sem antes conversar contigo. Hoje, queremos fazer diferente.
Queremos que esta oração antes de dormir seja o início de um novo hábito espiritual em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar que Tu estás mais interessado em nossa comunhão do que em nossas conquistas, mais preocupado com nosso coração do que com nossos sucessos. Que ao entregarmos este dia em Tuas mãos, possamos também entregar nossos medos, nossas inseguranças e todas as cargas que tentamos carregar sozinhos. Em Salmos, capítulo 127, versículo 2, está escrito que Tu concedes sono aos que amas. Senhor, queremos experimentar esse sono que vem de Ti, esse descanso que só Tu podes dar. Não queremos mais noites inquietas, não queremos mais madrugadas angustiantes. Queremos paz, queremos descanso, queremos Tua presença envolvendo-nos como um manto protetor. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, toda a ansiedade se dissipe e todo o temor se transforme em confiança. Pai, abençoa nossas famílias nesta noite. Que cada pessoa sob o nosso teto possa experimentar Tua paz e Teu cuidado. Protege nossos filhos enquanto dormem. Guarda seus sonhos, suas mentes e seus corações. Que eles cresçam sabendo que têm um Pai Celestial que nunca dorme para cuidar deles. Para os pais que hoje se deitam preocupados com o futuro de seus filhos, traz paz ao coração. Lembra-lhes que Tu amas essas crianças ainda mais do que eles. Que ao terminar o dia com Deus, cada família possa encontrar harmonia, compreensão e amor renovado. Onde há conflitos não resolvidos, traz reconciliação. Onde há palavras duras que foram ditas, traz o bálsamo do perdão. Que nossa casa seja um santuário de paz, não um campo de batalha. Que as conversas ao redor da mesa do jantar sejam temperadas com graça e as palavras antes de dormir sejam de carinho e bênção. Senhor, sabemos que muitos lares estão passando por momentos difíceis. Casais que mal se falam, filhos que se distanciaram, parentes que guardam mágoas antigas. Que esta oração vespertina chegue a cada um desses corações e traga o desejo de recomeçar, de perdoar, de amar novamente. Fortalece os vínculos familiares e ensina-nos que é possível construir pontes onde antes havia muros. Pai, cuida de nossa saúde nesta noite. Toca com Teu poder de cura cada corpo que está enfrentando doenças, cada pessoa que sente dores físicas ou emocionais. Que ao entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, aqueles que sofrem possam encontrar alívio e esperança. Visita os hospitais nesta noite, os leitos onde há lágrimas e sofrimento, que Tua presença seja real e palpável para cada enfermo. Que os médicos e enfermeiros sejam instrumentos de Tua compaixão e sabedoria. Para aqueles que tomam medicamentos antes de dormir, que cada remédio seja abençoado e que a cura aconteça de forma completa. Senhor, há pessoas que não conseguem dormir por causa de dores crônicas, de ansiedade ou de depressão. Que esta oração antes de dormir traga refrigério para essas almas cansadas. Que possam experimentar Teu toque curador, não apenas no corpo, mas principalmente no espírito. Renova suas forças, restaura sua alegria e devolve-lhes a esperança de que dias melhores virão. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, a saúde física, emocional e espiritual sejam restauradas em nome de Jesus. Senhor, abençoa nosso trabalho e nossas finanças. Para aqueles que hoje se deitam preocupados com contas a pagar, com empregos instáveis ou com negócios em dificuldade, traz paz e provisão. Lembra-nos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Que ao terminar o dia com Deus, possamos entregar também nossas preocupações financeiras em Tuas mãos. Abre portas de oportunidade para os que estão sem emprego, renova contratos para os que temem perder o sustento, multiplica os recursos dos que mal conseguem pagar o essencial. Que nenhum lar careça de pão e nenhum coração perca a esperança.
Ensina-nos a administrar com sabedoria o que temos e a confiar em Tua provisão para o que nos falta. Que não sejamos consumidos pela ansiedade do amanhã, mas que possamos descansar sabendo que Tu cuidas de nós. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, Tu nos ensinas a não nos preocuparmos excessivamente, pois o Pai Celestial sabe do que necessitamos. Que esta verdade penetre em nossos corações nesta noite. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, nossa fé seja maior que nossos medos financeiros e nossa confiança em Ti seja mais forte que qualquer crise. Pai, protege-nos nesta noite de todo mal. Coloca Teus anjos ao redor de nossas camas, de nossas casas, de nossas vidas. Que nenhuma força das trevas tenha poder sobre nós enquanto dormimos. Que esta oração vespertina seja um escudo espiritual que nos envolve completamente. Afasta de nós pesadelos, insônias e todo tipo de perturbação noturna. Que nosso sono seja profundo, reparador e abençoado. Livra-nos de acidentes, de perigos ocultos e de toda a armadilha do inimigo. Guarda nossas portas, nossas janelas, nossos caminhos. Que possamos nos deitar em paz e acordar em segurança, porque sabemos que Tu velas por nós. Em Salmos capítulo 4, versículo 8, Davi declara que se deita e dorme em paz, porque só o Senhor o faz habitar em segurança. Queremos experimentar essa mesma paz e segurança, que ao entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, possamos confiar plenamente em Tua proteção. Que não haja medo do que possa acontecer durante a noite, porque sabemos que Tu nunca dorme nem cochila para nos guardar. Senhor, muitas pessoas estão sozinhas nesta noite, viúvos, solteiros, pessoas que moram longe da família, idosos sem companhia. Que Tua presença encha cada quarto vazio, que Teu amor aqueça cada coração solitário, que ao terminar o dia com Deus, essas pessoas sintam que não estão sozinhas, que Tu estás ali, mais perto do que imaginam. Sê o companheiro dos solitários, o consolo dos abandonados, a esperança dos esquecidos. Que esta oração antes de dormir chegue especialmente a eles e traga o consolo que só Tu podes dar. Que saibam que são amados, valorizados e importantes para Ti. Pai, pensamos também naqueles que trabalham durante a noite enquanto outros dormem. Médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas, todos que abrem mão do descanso noturno para servir a sociedade. Abençam cada um deles, protege-os em suas jornadas, dá-lhes força e disposição, que mesmo não podendo fazer uma oração vespertina tradicional, sintam Tua presença ao longo da noite. Guarda-os de todo perigo e traz-lhes de volta seguros para suas casas. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, mesmo em horários diferentes, possam experimentar Teu cuidado constante. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que colocamos outras coisas antes de Ti. Por todas as noites em que a televisão, o celular ou as redes sociais roubaram o tempo que deveríamos dedicar a Ti. Por cada vez que dormimos sem orar, sem agradecer, sem buscar Tua face, hoje queremos fazer diferente. Queremos que esta oração vespertina marque o início de uma nova prioridade em nossas vidas. Que possamos entender que colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir não é apenas um ato religioso, mas uma decisão que transforma toda a nossa existência. Quando começamos e terminamos o dia com Deus, algo poderoso acontece em nosso interior. Somos fortalecidos, renovados, transformados. Que esta verdade se enraize em nossos corações e que nunca mais negligenciemos este momento sagrado de comunhão noturna contigo. Ensina-nos a valorizar mais a oração do que o entretenimento, a buscar mais Tua presença do que as distrações do mundo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 24,
Está escrito que quando nos deitarmos, não teremos medo e o nosso sono será suave. Queremos experimentar essa promessa, que ao entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, possamos ter noites tranquilas e amanheceres cheios de esperança. Pai, abençoa aqueles que estão enfrentando decisões difíceis, pessoas que se deitam com a mente cheia de dúvidas, sem saber que caminho tomar, que escolha fazer. Que esta oração antes de dormir traga clareza, discernimento e sabedoria. Que durante o sono tu possas falar aos corações e trazer a direção necessária. Que acordem amanhã sabendo exatamente o que fazer, confiantes de que tu estás guiando seus passos. Ilumina as mentes confusas, acalma os corações ansiosos e mostra o caminho certo para cada situação. Que ninguém tome decisões precipitadas ou baseadas apenas em emoções. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, cada escolha seja feita com sabedoria celestial e não apenas com entendimento humano. Senhor, pensamos nos jovens que hoje se deitam cheios de sonhos e expectativas, mas também de medos e inseguranças sobre o futuro. Guia cada um deles, mostra-lhes teu plano. Direciona seus passos, que não se percam nos caminhos errados, nem sejam enganados pelas promessas vazias do mundo. Que encontrem em ti seu propósito, sua identidade e sua força. Que ao terminar o dia com Deus, possam descansar confiantes de que o futuro está em tuas mãos. Protege-os das influências negativas, das más companhias e de todo tipo de armadilha que o inimigo prepara para a juventude. Levanta uma geração que te busca, que te ama e que coloca teus princípios acima de tudo. Pai, cuida dos casais que estão passando por crises em seus relacionamentos, aqueles que hoje vão dormir em camas separadas, com corações distantes, com palavras não ditas presas na garganta. Que esta oração vespertina seja um convite à reconciliação. Derrete o gelo que se formou entre eles, quebra as barreiras do orgulho, traz de volta o amor que um dia foi tão forte. Ensina-os a perdoar, a recomeçar, a lutar pelo casamento. Que não desistam facilmente, mas que busquem em ti a força para restaurar o que se quebrou. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, cada casal possa redescobrir o valor da união e a beleza do compromisso. Restaura lares, reconstrói famílias, cura feridas antigas. Que o amor triunfe sobre o rancor e a paciência vence o cansaço relacional. Senhor, abençoa também aqueles que estão passando por processos de luto. Pessoas que perderam entes queridos e que todas as noites enfrentam a dor da ausência. Que esta oração antes de dormir seja bálsamo para essas almas feridas. Consola cada coração enlutado, seca cada lágrima, traz esperança onde há apenas tristeza. Que possam encontrar em ti o consolo que nenhuma palavra humana pode oferecer. Que saibam que aqueles que partiram em Cristo estão seguros em tua presença e que um dia haverá reencontro. Que a saudade seja suavizada pela certeza da eternidade. Que ao entregar suas preocupações a Deus, mesmo a dor da perda possa se transformar em gratidão pelas memórias vividas e esperança na vida eterna. Fortalece os que choram nesta noite, envolve-os com teu amor e mostra-lhes que tu estás perto dos quebrantados de coração. Que possam dormir em paz, sabendo que tu cuidas tanto dos que ficaram quanto dos que partiram. Pai, pensamos nos missionários que estão longe de casa, servindo-te em terras distantes. Nesta noite, protege cada um deles, sustenta suas famílias, supre todas as suas necessidades, que ao terminar o dia com Deus, em lugares tão diferentes, sintam tua presença da mesma forma como sentiriam em suas próprias casas. Fortalece-os na missão, renova suas forças, multiplica os frutos de seu trabalho.
que não desanimem diante das dificuldades, nem desistam diante das oposições. Que esta oração vespertina os alcance onde quer que estejam e traga a certeza de que não estão sozinhos, que uma igreja inteira intercede por eles. Que ao colocar Deus em primeiro lugar, mesmo em meio a culturas diferentes e desafios imensos, possam experimentar teu poder e tua fidelidade de maneiras extraordinárias. Abençam cada palavra pregada, cada mão estendida, cada vida tocada por meio desses servos fiéis. Que vejam vidas transformadas, que testemunhem milagres e que voltem para casa vitoriosos, sabendo que cumpriram tua vontade. Senhor, há tantos que nesta noite estão em hospitais, alguns em UTIs lutando pela vida, outros esperando por cirurgias, muitos enfrentando tratamentos longos e dolorosos. Que esta oração, antes de dormir, chegue a cada leito de hospital como um toque de cura e esperança. Visita cada enfermo, traz alívio para cada dor, renova as forças dos que estão fracos. Que os médicos sejam sábios em seus diagnósticos e tratamentos. Que haja milagres nesta noite. Que corpos sejam restaurados, que doenças sejam vencidas. Que ao entregar suas preocupações a Deus antes de dormir, cada paciente possa experimentar tua paz, que excede todo entendimento, e teu poder que opera maravilhas. Conforta as famílias que esperam notícias, que vigiam ao lado dos leitos, que intercede com lágrimas. Fortalece os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para salvar vidas. Que nesta noite haja esperança renovada em cada quarto de hospital, em cada ala de tratamento. Que a fé seja maior que o medo e que tua presença seja mais real que qualquer diagnóstico. Pai, abençam os idosos que se deitam nesta noite. Alguns sozinhos, outros esquecidos pelos próprios familiares. Muitos sentindo o peso dos anos e das limitações físicas. Que esta oração vespertina traga dignidade, conforto e alegria para cada pessoa da terceira idade. Que se sintam amados, valorizados e importantes. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar com a certeza de que seus anos de vida têm significado e propósito. Dá-lhes saúde na medida do possível, paz no coração sempre e companhia através de tua presença constante. Levanta pessoas que cuidem deles com carinho e respeito, que os visitem, que os escutem, que valorizem suas histórias e experiências, que não sejam tratados como fardo, mas honrados como tesouros. Senhor, pensamos nas crianças que nesta noite vão dormir com fome, com frio, com medo, crianças em situação de rua, em lares violentos, em regiões de guerra. Que tua proteção angelical as envolva completamente. Que esta oração antes de dormir seja escudo sobre cada criança vulnerável. Levanta pessoas para socorrê-las. Abre portas para que sejam resgatadas de situações de risco. Que nenhuma criança durma sem sentir que há um Deus no céu que a ama profundamente. Que mesmo nas situações mais difíceis, tua presença seja real e palpável. Que ao terminar o dia com Deus, até os pequeninos possam experimentar teu cuidado paternal. Movimenta corações para ajudar, inspira políticas públicas que protejam os mais vulneráveis. Fortalece organizações que trabalham pelo bem-estar infantil. Que cada criança tenha direito a sonhar, a brincar, a crescer em segurança. Pai, abençoa os professores e educadores que hoje se deitam cansados depois de um dia inteiro dedicado a ensinar e formar vidas. Que esta oração vespertina renove suas forças e reacenda sua paixão pela educação. Que não desanimem diante dos desafios, nem percam a esperança de fazer diferença. Valoriza o trabalho deles, multiplica os frutos de cada aula ministrada, de cada palavra de incentivo dada, de cada exemplo vivido. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar,
sabendo que estão plantando sementes que darão frutos por gerações. Protege-os do esgotamento, da desvalorização profissional e de todo desânimo. Que vejam resultados em seus alunos e que sejam reconhecidos como instrumentos de transformação social. Que suas salas de aula sejam espaços de conhecimento, mas também de valores e esperança. Senhor, cuida dos que trabalham em segurança pública, policiais, bombeiros, guardas, pessoas que arriscam suas vidas para proteger outras. Que esta oração, antes de dormir, seja escudo sobre cada um que está na ativa nesta noite. Protege-os de todo perigo, dá-lhes sabedoria em cada situação de risco, traz-lhes de volta seguros para suas famílias. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam exercer suas funções com coragem, mas sem imprudência, com firmeza, mas sem violência. Abençam suas famílias, que muitas vezes ficam em casa preocupadas, esperando que retornem bem. Que não sejam consumidos pelo medo nem traumatizados pelas situações difíceis que enfrentam. Que encontrem em Ti refúgio e renovação para continuar servindo com excelência. Pai, pensamos naqueles que estão presos, alguns culpados buscando redenção, outros inocentes esperando justiça. Que esta oração vespertina penetre as grades e alcance cada cela com esperança e transformação. Que vidas sejam mudadas, que arrependimentos sejam genuínos, que ressocializações sejam reais, que ao colocar Deus em primeiro lugar, mesmo em meio ao confinamento, possam encontrar liberdade espiritual e propósito para recomeçar. Que não sejam definidos por seus erros, mas tenham oportunidade de escrever novos capítulos em suas histórias. Que familiares não desistam deles, que a sociedade dê chances de recomeço, que Tua graça opere milagres de restauração. Senhor, abençoa os que lutam contra vícios e dependências, pessoas que hoje se deitam desejando se libertar, mas sentindo-se aprisionadas. Que esta oração antes de dormir seja o início da liberdade que tanto buscam. Quebra toda corrente, destrói todo jugo, liberta cada cativo. Que ao terminar o dia com Deus, possam ter forças para mais um dia de vitória sobre o vício. Levanta pessoas e instituições que possam ajudá-los nessa jornada. Restaura o que a dependência destruiu: famílias, empregos, dignidade, esperança. Que não sejam julgados, mas acolhidos, não marginalizados, mas integrados, não desesperançados, mas restaurados. Que experimentem Teu poder libertador de forma real e permanente. Que vejam sentido em viver livre e força para permanecer livre. Pai, cuida dos que sofrem com doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, tantos diagnósticos que roubam a paz e a alegria de viver. Que esta oração vespertina traga alívio para mentes atormentadas e esperança para corações aflitos. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam experimentar momentos de paz e clareza mental. Que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes e compassivos, medicamentos que funcionem. Quebra o estigma que ainda cerca a saúde mental e ensina a sociedade a acolher sem julgar. Que não tenham vergonha de buscar ajuda, nem se sintam fracos por precisar de apoio. Que saibam que são amados e valiosos independentemente de seus diagnósticos. Que Tua cura alcance não apenas o corpo, mas principalmente a mente e as emoções. Senhor, pensamos nos refugiados e imigrantes que nesta noite dormem longe de suas pátrias, muitos sem documentos, sem recursos, sem saber se serão aceitos ou deportados. Que esta oração antes de dormir traga consolo para corações saudosos e esperança para vidas em trânsito. Que encontrem acolhida, oportunidades, recomeços. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam confiar que Tu estás preparando um lugar para eles.
que não sejam tratados como ameaça, mas recebidos como irmãos. Que suas habilidades sejam valorizadas e suas histórias respeitadas. Que possam construir novas vidas com dignidade e contribuir positivamente para as sociedades que os recebem. Que a xenofobia seja vencida pela compaixão e o medo pelo amor. Pai, abençoa os empreendedores e empresários que hoje se deitam com o peso da responsabilidade de gerar empregos e sustentar negócios. Que esta oração vespertina traga sabedoria para decisões estratégicas e paz em meio às incertezas do mercado. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar confiando que Tu és o verdadeiro provedor. Dá-lhes criatividade para inovar, coragem para arriscar quando necessário e prudência para evitar precipitações. Que seus negócios prosperem com ética, que gerem empregos dignos e que sejam bênção para suas comunidades. Que não sejam consumidos pela ganância, nem paralisados pelo medo de perder. Que encontrem equilíbrio entre ambição e contentamento, entre crescimento e sustentabilidade. Que honrem a Ti em cada negociação, em cada decisão financeira, em cada relacionamento comercial. Senhor, pensamos nas mães e pais solteiros que hoje se deitam exaustos depois de cumprir dupla ou tripla jornada. Que esta oração antes de dormir renove suas forças e multiplique seus recursos. Que não lhes falte saúde para cuidar dos filhos, nem provisão para sustentá-los. Que ao terminar o dia com Deus, possam descansar sabendo que não estão sozinhos nessa caminhada, que Tu és pai dos órfãos e defensor das viúvas, e também sustentador de quem cria filhos com coragem e amor. Que vejam os filhos crescerem bem apesar das dificuldades, que colham frutos do esforço dedicado, que sejam honrados pelos pequenos que tanto amam. Levanta uma rede de apoio ao redor deles. Familiares que ajudam, amigos que amparam, oportunidades que surgem. Que não sejam julgados por situações que muitas vezes não escolheram, mas admirados pela força que demonstram diariamente. Pai, cuida dos que trabalham em profissões desgastantes e pouco valorizadas. Garis, faxineiras, seguranças, porteiros, tantos que sustentam a estrutura da sociedade, mas raramente recebem reconhecimento. Que esta oração vespertina seja valorização para cada trabalhador invisível aos olhos do mundo, mas visível aos Teus olhos. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar com dignidade, sabendo que não há trabalho pequeno quando feito com honestidade e dedicação. Que recebam salários justos, condições adequadas de trabalho e respeito das pessoas. Que não sejam tratados como inferiores, mas honrados como essenciais. Senhor, pensamos nos artistas, músicos, escritores e criadores de conteúdo que usam seus talentos para abençoar vidas. Que esta oração antes de dormir inspire novas obras que glorifiquem Teu nome e edifiquem pessoas. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam criar sem ansiedade de aprovação humana, focados em agradar a Ti. Que suas músicas acalmem corações agitados, que suas palavras tragam esperança aos desesperançados, que suas criações reflitam beleza, verdade e bondade. Protege-os das pressões da indústria do entretenimento para comprometer valores em troca de sucesso. Que permaneçam fiéis aos princípios mesmo quando for custoso. Que seus dons sejam canais de transformação e suas plataformas, púlpitos de verdade. Pai, abençoa os cientistas e pesquisadores que buscam soluções para problemas da humanidade. Que esta oração vespertina ilumine suas mentes com descobertas que tragam cura, desenvolvimento e bem-estar. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam acordar com insights geniais que beneficiem milhões. Que a ciência seja usada para o bem e não para o mal, para preservar a vida e não para destruí-la. Que encontrem curas para doenças ainda incuráveis, soluções para a fome e a pobreza, alternativas sustentáveis para preservar o planeta.
que sejam éticos em suas pesquisas e humildes em suas descobertas, reconhecendo que toda sabedoria vem de ti. Senhor, pensamos nos líderes espirituais, pastores, sacerdotes, missionários, diáconos, todos que dedicam suas vidas a cuidar de almas. Que esta oração, antes de dormir, fortaleça cada servo teu que hoje se deita cansado de tanto ministrar. Que ao terminar o dia com Deus, possam renovar o chamado e a paixão por servir. Protege-os das armadilhas do orgulho, da tentação do poder, do esgotamento ministerial. Que suas famílias sejam cuidadas enquanto eles cuidam de tantos outros. Que não se sintam sozinhos em suas lutas, nem incompreendidos em seus desafios. Levanta intercessores que orem por eles, amigos que os apoiem, mentores que os orientem. Que vejam frutos de seu trabalho e que perseverem mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Que suas palavras sejam ungidas, suas vidas sejam testemunho e seus ministérios sejam impactantes. Pai, cuida dos que enfrentam perseguição religiosa em diferentes partes do mundo. Cristãos que não podem orar livremente, que se reúnem escondidos, que arriscam suas vidas por professar fé em Ti. Que esta oração vespertina atravesse fronteiras e alcance cada irmão perseguido com força e coragem. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, mesmo em meio ao perigo, possam descansar na certeza de que nada pode separá-los do Teu amor. Fortalece-os para permanecerem firmes. Consola suas famílias quando há perdas. Multiplica a igreja onde há opressão. Que a perseguição não destrua a fé, mas a purifique e fortaleça. Que testemunhos de fidelidade em meio ao sofrimento inspirem gerações. Que governos perseguidores tenham seus corações mudados e que a liberdade religiosa seja realidade em todo o planeta. Senhor, abençoa os voluntários que dedicam tempo e recursos para ajudar os necessitados. Que esta oração, antes de dormir, multiplique o impacto de cada gesto de amor, que ao entregar suas preocupações a Deus, possam continuar servindo sem esgotamento nem desânimo. Que vejam vidas transformadas através de suas mãos e que nunca lhes falte motivação para continuar. Que os recursos se multipliquem como os pães e peixes, que as doações sejam generosas, que mais pessoas se juntem às causas nobres, que o trabalho voluntário seja valorizado e que cada pequeno gesto seja visto como grande aos teus olhos. Pai, pensamos nas gestantes que hoje dormem com uma vida crescendo dentro delas. Que esta oração vespertina envolva cada bebê ainda no ventre com proteção e saúde. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, cada mãe possa descansar confiante de que Tu estás cuidando dela e do bebê. Que as gestações sejam tranquilas, os partos sejam seguros e os bebês nasçam saudáveis. Livra de complicações, de doenças congênitas, de qualquer risco para a mãe ou criança. Para as que enfrentam gestações de risco, traz paz e intervenção sobrenatural. Que cada exame traga boas notícias e que médicos sejam sábios em cada decisão. Prepara essas mães para a maternidade com sabedoria, paciência e amor. Que os pais sejam presentes e participativos. Que cada criança que vai nascer seja recebida com alegria e criada com responsabilidade. Senhor, cuida dos casais que lutam com infertilidade. Anos de tentativas, tratamentos caros, esperanças frustradas, corações partidos a cada mês. Que esta oração antes de dormir traga renovação da esperança e cumprimento de sonhos. Que ao terminar o dia com Deus, possam confiar que Tu podes abrir ventres estéreis, como fizeste com Sara, com Ana, com Isabel. Que milagres aconteçam, que tratamentos funcionem, que adoções se concretizem, que recebam os filhos que tanto desejam, seja através de gravidez natural, reprodução assistida ou adoção.
que não sejam julgados por sua situação, nem se sintam menos por não terem filhos ainda. Que o tempo de espera fortaleça o relacionamento do casal e aprofunde a fé. Que quando finalmente chegarem os filhos, sejam recebidos como bênçãos preciosas. Pai, abençoa os estudantes que amanhã enfrentarão provas, apresentações, desafios acadêmicos. Que esta oração vespertina traga clareza mental e boa memória. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar sabendo que tu estás com eles. Que durmam bem e acordem dispostos. Que durante a noite o cérebro organize tudo que foi estudado e que na hora da prova venha a lembrança de tudo que é necessário. Afasta a ansiedade que bloqueia o raciocínio, o nervosismo que atrapalha o desempenho. Que tenham sabedoria para gerenciar o tempo das provas e discernimento para identificar as respostas corretas, que os resultados sejam frutos do esforço dedicado. Que aprendam não apenas para passar nas provas, mas para a vida. Senhor, pensamos nos que estão em busca de emprego, currículos enviados sem resposta, entrevistas sem retorno, portas que parecem fechadas. Que esta oração, antes de dormir, renove a esperança de que a porta certa vai se abrir. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam descansar confiando que Tu conheces suas necessidades e já tens a provisão preparada. Que amanhã acordem com nova disposição para continuar tentando. Que apareçam oportunidades onde menos esperam, que sejam lembrados para vagas que se encaixem em seus perfis, que em entrevistas suas qualidades sejam percebidas e valorizadas. Que quando a porta certa se abrir, não haja dúvidas de que foi tu quem a abriu. Que o trabalho que conseguirem seja digno, bem remunerado e que traga satisfação profissional. Pai, abençoa os que estão passando por transições de carreira, mudanças de área, novos empreendimentos, aposentadorias, recomeços profissionais. Que esta oração vespertina traga paz em meio às incertezas e sabedoria para navegar as mudanças. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar, confiando que Tu estás dirigindo cada passo da transição. Que as decisões sejam acertadas, que as mudanças sejam para melhor, que os riscos calculados resultem em conquistas, que não sejam paralisados pelo medo do novo, nem apressados pela ansiedade, que respeitem seus próprios tempos e confiem em Teu timing perfeito, que encontrem propósito e realização no novo caminho que escolherem. Senhor, cuida dos que vivem relacionamentos à distância, casais separados por trabalho, estudos, situações temporárias. Que esta oração antes de dormir fortaleça os vínculos apesar da distância física. Que ao terminar o dia com Deus, cada um sinta que o amor é maior que os quilômetros que separam. Que a comunicação seja constante e de qualidade. Que a confiança permaneça firme e a fidelidade seja mútua. Que aproveitem o tempo separados para crescimento individual sem perder a conexão do casal. Que logo chegue o dia do reencontro definitivo e que a espera fortaleça ainda mais o relacionamento. Pai, pensamos nos que cuidam de familiares com Alzheimer ou demência. O cansaço de repetir as mesmas coisas, a dor de não ser reconhecido por quem amam, o peso de ver o declínio cognitivo dia após dia. Que esta oração vespertina traga força renovada para esses cuidadores abnegados. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar sabendo que Tu vês cada sacrifício e cada lágrima derramada. Dá-lhes paciência infinita, ternura constante e saúde para continuar cuidando. Que encontrem momentos de alegria mesmo em meio à dificuldade. Que tenham ajuda prática de outros familiares e que não carreguem sozinhos esse fardo. Que cuidem de si mesmos também e que não se sintam culpados por precisar de pausas. Que saibam que estão fazendo o melhor possível e que isso é mais que suficiente. Senhor,
A bênção os que lutam com vícios em tecnologia e redes sociais. Pessoas que passam horas rolando feeds, comparando vidas, buscando validação em likes e comentários. Que esta oração, antes de dormir, traga libertação desse ciclo vicioso. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam encontrar satisfação em relacionamentos reais e não apenas virtuais. Que aprendam a usar a tecnologia como ferramenta e não como fuga ou obsessão. Que recuperem tempo de qualidade com família, hobbies, natureza, leitura, oração. Que durmam melhor desligando aparelhos antes de deitar. Que suas identidades não sejam construídas em likes, mas fundamentadas em quem são em Ti. Que experimentem a paz de viver sem a necessidade de documentar e compartilhar tudo. Pai, cuida dos que sofreram abusos físicos, emocionais ou sexuais. Traumas profundos que marcaram vidas e roubaram a paz. Que esta oração vespertina seja início de cura para feridas tão dolorosas. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam começar a acreditar que é possível viver sem o peso do passado. Que encontrem terapeutas competentes e sensíveis, que recebam justiça onde for possível e cura onde a justiça já não alcança. Que não se sintam culpados pelo que sofreram, nem definidos pelos traumas. Que possam confiar novamente, amar novamente, viver plenamente novamente. Que os abusadores sejam responsabilizados e que nenhuma outra pessoa passe pelo que eles passaram. Que encontrem em Ti o Pai que nunca machuca, que apenas ama e protege. Senhor, pensamos nos que vivem com doenças raras, diagnósticos difíceis de pronunciar, tratamentos inexistentes ou inacessíveis, sensação de solidão por compartilhar algo que poucos entendem. Que esta oração antes de dormir traga esperança para cada portador de doença rara. Que ao terminar o dia com Deus, possam descansar confiando que Tu conheces cada particularidade de sua condição. Que pesquisadores sejam inspirados a buscar tratamentos e curas. Que governos invistam em medicamentos e terapias para doenças órfãs. Que encontrem comunidades de apoio com outros que compartilham suas batalhas. Que tenham acesso aos tratamentos disponíveis independentemente de condições financeiras. Que vivam com dignidade e qualidade de vida apesar das limitações. Que suas histórias inspirem empatia e ação em favor de todos os raros. Pai, abençam os que trabalham com animais e meio ambiente. Veterinários, biólogos, ativistas ambientais, todos que dedicam suas vidas a proteger a criação. Que esta oração vespertina renove suas forças e multiplique seus impactos. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar sabendo que cuidar da criação é cumprir o mandato que Tu deste à humanidade. Que tenham recursos para seus projetos, que suas vozes sejam ouvidas, que suas campanhas sejam efetivas, que mais pessoas se conscientizem da importância de preservar o planeta para as próximas gerações. Que políticas ambientais sejam implementadas e respeitadas. Que a ganância humana não destrua o que Tu criaste com tanto cuidado. Senhor, cuida dos que estão prestes a se aposentar. Mistura de alívio e ansiedade sobre essa nova fase da vida. Que esta oração antes de dormir traga paz sobre essa transição. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam se aposentar com segurança financeira e saúde para aproveitar. Que encontrem novos propósitos após a vida profissional ativa. Que não caiam em depressão por falta do que fazer, mas descubram hobbies, voluntariados, tempos com família. Que a aposentadoria seja descanso merecido e não vazio existencial. Que aproveitem cada dia dessa nova fase com gratidão e alegria. Pai, pensamos nos que acabaram de perder empregos. O choque da demissão, a preocupação com as contas, a ferida no ego, o medo do futuro.
Que esta oração vespertina seja consolo neste momento difícil. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam ver essa porta fechada como oportunidade de uma porta melhor se abrir. Que não se sintam fracassados, mas redirecionados. Que tenham recursos para atravessar esse período de transição. Que logo apareçam novas e melhores oportunidades. Que usem esse tempo para se qualificar, descansar, repensar propósitos. Que olhem para trás e vejam que tudo cooperou para o bem. Senhor, abençoa os que estão se preparando para casamentos, a alegria da união, mas também os desafios do planejamento, as pressões familiares, as decisões financeiras. Que esta oração antes de dormir traga sabedoria para os noivos. Que ao terminar o dia com Deus, possam manter o foco no que realmente importa, o compromisso de vida que estão assumindo e não apenas a festa. Que planejem com responsabilidade financeira, sem dívidas desnecessárias. Que as famílias apoiem ao invés de complicar. Que façam aconselhamento pré-matrimonial e se preparem espiritualmente para essa união. Que o casamento seja fundamentado em ti e não apenas em sentimentos que podem oscilar. Que construam lares abençoados desde o início. Pai, cuida dos que estão passando por cirurgias plásticas reparadoras após acidentes ou doenças, não por vaidade, mas por necessidade de restauração física e emocional. Que esta oração vespertina traga cura completa e resultados satisfatórios. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam confiar no processo de recuperação. Que cirurgiões sejam habilidosos e os resultados superem expectativas. Que a autoestima seja restaurada junto com a aparência. Que aceitem com serenidade as marcas que não podem ser apagadas e valorizem a vida que foi preservada. Senhor, pensamos nos que vivem em comunidades terapêuticas, lutando contra dependências, longe de casa, enfrentando abstinências, reconstruindo vidas. Que esta oração antes de dormir chegue a cada residente com força para continuar. Que ao entregar suas preocupações a Deus, possam perseverar até o fim do tratamento. Que realmente sejam transformados e não apenas estejam cumprindo o tempo. Que quando saírem, estejam fortes para resistir às tentações. Que suas famílias os recebam com amor e apoio. Que encontrem empregos e reconstruam relacionamentos. Que suas histórias de libertação inspirem outros a buscar ajuda. Pai, abençoa os que vivem com deficiências físicas ou sensoriais, desafios diários que a maioria nem imagina. Que esta oração vespertina traga valorização e dignidade. Que ao colocar Deus em primeiro lugar antes de dormir, possam descansar sabendo que são perfeitos aos teus olhos. Que tenham acessibilidade em todos os espaços. Que sejam incluídos e não apenas tolerados. Que suas habilidades sejam valorizadas e não apenas suas limitações notadas. Que tecnologias assistivas sejam acessíveis financeiramente. Que políticas de inclusão sejam efetivas e não apenas discurso. Que não sejam definidos por suas deficiências, mas reconhecidos por seus talentos, sonhos e contribuições. Que vivam vidas plenas e que a sociedade aprenda a enxergar capacidades onde antes via apenas limitações. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé.
Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.